A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha. E na devocional dessa semana, a primeira, relacionada à lição 3, Mardoqueu e sua integridade, nós temos por seguinte tema: a integridade é um atributo de Deus, cujo texto base encontra-se em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Quando lemos esse versículo e pensamos sobre a perfeição de Deus, nós devemos buscar nos espelhar nisso. Devemos trilhar um caminho guiado por Ele, cujo objetivo seja tornar-se cada vez mais parecido com Ele. E para isso nós precisamos ter essa justiça e a retidão em nossos atos, em nossos pensamentos, em nosso coração. E exemplos em que isso pode ser aplicado é, por exemplo, em uma prova, não filar, porque devemos agir com justiça. Também, numa entrevista de emprego, ao invés de mentir e não ter a mão de Deus naquele trabalho, porque quando envolve a mentira, não tem prosperidade. O Senhor não vai agir para ajudar. Então é muito melhor ser honesto e ganhar aquela vaga por Deus, porque Ele vai agir, e se estivermos de acordo com os seus mandamentos, de acordo com a sua vontade, Ele nos faz prosperar. Relacionando isso à lição 3, devemos ler Esther 2, versículo 21 ao 23, que diz assim: Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ou seja, resumindo, Mardoqueu, ele descobriu que estavam atentando sobre a vida do rei e buscou salvá-lo. Através de sua filha adotiva, ele buscou proteger o rei Assuero de morrer sobre as mãos de Bigtan e Teres. E no final, eles sofreram a punição por isso. Por conta disso que Mardoqueu passou a ser odiado por Amã, e disso surgiu também o grande ódio de Amã pelos judeus, mas ele fez de acordo com a vontade do Senhor. Então, se nós vemos algo de errado, nós não podemos nos misturar com aquilo. Não é divino que a luz se misture com as trevas, pois nós somos separados por Cristo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos daqui, nós somos do céu. Nosso trabalho aqui é ser justos e retos, pregar a justiça e a retidão. E devemos aplicar nas nossas vidas isso. Quando pensamos na integridade, nós devemos ter em mente que esse é o alicerce sobre o qual são edificados o caráter e uma vida semelhante a Cristo. Se houver rachaduras ou algo de errado nesse alicerce, não é possível que os outros atributos, as outras bênçãos, os outros frutos do Espírito possam crescer, possam florescer em nossas vidas. Se a base não for boa, o resto da construção não vai dar certo, a casa vai cair. Então é necessário que nós tenhamos uma boa base, a integridade como nosso alicerce, e que a partir dele nós possamos desenvolver a nossa vida perante a Cristo. Nós devemos ter como integridade a raiz de toda a virtude, porque é dela que toda a virtude vai surgir. O escritor cristão C.S. Lewis observou que assim que cometemos um erro na equação matemática, não podemos simplesmente prosseguir. Abre aspas. Quando começamos uma soma de maneira errada, quanto antes admitirmos isso e voltarmos e recomeçarmos,
mais rapidamente progrediremos. Fecha aspas. Então, o que isso quer dizer? Se nós conseguimos perceber que erramos em uma parte, nós vamos saber, por conta disso, que não adianta continuar seguindo, pois o resultado sempre vai estar errado. Se tem um ponto que não agrada ao Senhor, Ele não vai fazer prosperar aquilo que trabalhamos. Então, se nós conseguimos ver que uma soma está errada, não adianta fazer toda a expressão. É necessário que nós venhamos reconhecer que se o nosso alicerce da integridade não está da maneira que o Senhor vai se agradar, nós devemos reconstruí-lo. Ainda que isso passe por um processo doloroso, é necessário que peçamos a ajuda do Senhor e nele encontremos força para restituir esse altar juntamente dele, do seu Espírito Santo, para que tudo que venhamos a fazer, nós venhamos prosperar e que nossos atributos cristãos, eles venham a ser desenvolvidos a partir disso. Porque no momento em que reatamos com Deus, no momento em que restabelecemos esse alicerce, vai dar certo. Nós vamos prosseguir com Cristo, nós vamos evoluir, crescer espiritualmente. Fiquem na paz.